Bom, realmente é um alento ouvi-lo, concordemos ou não com parte das ideias aqui, você traz uma sofisticação, uma profundidade que está realmente ausente ao debate tão próximo aí da campanha, do desfecho da campanha política. A linha de tempo que se traçou logo no começo, Ciro, desde a época da qual nós não temos a menor saudade, mas que trazia 2 dígitos de crescimento, do MEDIS até agora, é uma reta constante que mostra uma correlação de 1 para 1 entre o crescimento do Estado e a piora da performance econômica, né? Você demonstrou uma crença aí num Estado indutor, e quando você fala em Estado indutor, nos remete imediatamente ao pesadelo tão recente dos campeões nacionais, né? Como e também a falta de exemplos de Estado indutor que dê certo aí no resto do mundo, né? Nós acreditamos aqui na sabedoria do livre mercado. Esse sim sabe alocar recursos. E tem faltado espaço para o livre mercado atuar serenamente. Eu noto até, eu via no Ciro prefeito, que eu tive o privilégio de conviver, o Ciro governador, o Ciro ministro, mais crença na sabedoria do livre mercado. Esse sim é o grande indutor de crescimento, de alocações corretas e até de distribuição meritocrática de renda, porque o mercado não é apenas a forma mais inteligente de alocar recursos, mas é também a forma mais meritocrática, mais sábia de premiar a competência, de premiar o esforço e o trabalho. E eu acho que o livre mercado está meio colocado à margem. Então, a nossa preocupação aqui, Ciro, é dar uma carruagem que faça sentido para o PIB brasileiro. Nós não conseguimos arcar com o Estado tão gigantesco, que abriga tantos privilégios, né? Que abriga tantas ineficiências, e aqui o que foi dito, que preocupa muito, é aumento ainda maior de imposto. Tem que lembrar, Ciro, que rico tem mobilidade geográfica. O Brasil tem sido o maior exportador de fortunas do mundo. E isso tem uma correlação direta. Você pode colocar o imposto de grandes fortunas, mas olha os fracassos de impostos sobre grandes fortunas. O último mais retumbante foi o do Allende, com base nas ideias malucas do Piketty, que teve que reverter 2 anos depois. Bom, meu amigo, primeiro, eu agradeço muito a oportunidade, porque é o seguinte, como já disse, eu tenho 42 anos de militância na vida pública brasileira, me dou essas veleidades acadêmicas, estudar, refletir, e a linha que me baliza na reflexão teórica é, basicamente, as melhores práticas internacionais e a melhor literatura. Cada dia que eu fico mais maduro, fico mais careca, com cabelo branco, menos eu dou valor às simplificações ideológicas, de lado a lado. Eu sou o mesmo prefeito, o mesmo governador, sabe, o Brasil se desindustrializou, era 34% do PIB a indústria de transformação, hoje cresceu de 10%. O Ceará está se industrializando. Por que a Guararapes abriu uma planta no Ceará? O Guararapes é a empresa do velho pai dele, um homem extraordinário, um empreendedor nordestino, foi abrir lá no Ceará porque nós queríamos um ambiente de negócios absolutamente único no Brasil. Sabe quem é o maior exportador de calçados no Brasil hoje? O Ceará. O maior exportador de calçado do Brasil. O que é que foi fazer a Grendene lá em Sobral, na minha cidade? Lá no E7 dos insumos. Que deixou muita fábrica que foi do Ceará, infelizmente. Lá no E7 dos insumos e não é o mercado consumidor. Foi fazer o que lá? Foi lá porque nós arbitramos as condições assimétricas de competição e transformamos o Ceará num lugar que dá rentabilidade, dá lucro. É a mesma pessoa. Como é que eu posso dizer que o Estado brasileiro é grande? Eu, evidentemente, sei os números. Vamos fazer uma radiografia juntos aqui. O Brasil, estou falando, não é o Ceará, o Brasil tem mais ou menos médico do que precisa? É simples a pergunta. Recentemente, a política do PT foi trazer médico de Cuba. E isso tem padrão. A Organização Mundial da Saúde estabelece padrões, inclusive cortados por perfil de renda, então compatibilizando, não pode comparar os países nórdicos com o Brasil. O Brasil tem muito menos médico do que o necessário. O Brasil tem mais ou menos polícia, senhores e senhoras, do que o necessário. 11.600 é o efetivo da Polícia Federal, tenha paciência. O Brasil tem mais ou menos professor. Sabe quantos garotos de 18 a 25 anos têm matrícula no ensino superior brasileiro envolvendo a iniciativa privada? 18 de cada 100. A Colômbia tem 42. Como é que a gente vai falar em economia do conhecimento, ciência e tecnologia, com escolarização média, metade da Argentina? Vamos achar o tamanho do Estado, para me apontar objetivamente. Eu sou campeão, não tem nenhum brasileiro, eu mais o Tasso, sabe, de consertar tamanho de Estado.
O Tasso assumiu o governo do Ceará, nós botamos 27 mil contra-cheques. Eu não chamo pessoas, porque tinha gente que levava 5 contra-cheques, sem trabalhar. Botamos 27 mil para fora na primeira semana. Eu assumi a prefeitura de Fortaleza, dos 27 mil, eu tirei 9 mil ociosos. Mas esse não é o problema do Brasil, Flávio. Por que o Estado brasileiro cresceu? E ao contrário do que você anotou no Médici, por favor, eu falei foi da década de 30 à década de 80. O Brasil cresceu 6,7% ao ano, foi na proporção que nós criamos o Estado brasileiro. A metal mecânica nasce com a siderúrgica CSN. A mineração nasce com a Vale do Rio Doce. O financiamento empresarial nasce com o BNDES. Percebe por quê? Porque o Brasil não tinha nenhuma ferramenta institucional que promovesse o desenvolvimento. Nós éramos uma nação assentada na monocultura do café e da cana-de-açúcar e no escravismo. Então, eu já estou muito maduro para não precisar ficar defendendo o Estado máximo, o Estado mínimo e tal. O que eu quero desenhar é um Estado objetivamente encarregado de promover as suas tarefas, nas quais a iniciativa privada não é capaz de fazer. Se não, me responda. Qual foi a nação do planeta Terra que lançou sua infraestrutura sem o Estado? Qual foi a nação que atingiu qualquer que seja o nível de maturidade tecnológica sem a presença pioneira do Estado? Nos Estados Unidos, a participação do Estado foi... Você não ouviu o que eu falei? Isso aqui chama-se celular. Quem criou o celular foi o DARPA, uma agência estatal americana. A internet que nós estamos plugando aqui, quem criou foi o exército americano. Toda a biotecnologia, toda a robótica, toda a iniciativa privada é complexo industrial militar americano. Toda a indústria aeroespacial é para desenvolver novos materiais, supercondutores, chips, etc. Tudo isto está muito bem difundido para a iniciativa privada, mas nenhum domínio foi, nem na química, nem na biologia, nem na farmácia, nem na eletrônica, nenhum domínio foi feito pela iniciativa privada. Porque é muito caro, Flávio. A pesquisa básica é inviável de ser remunerada pelo capitalismo. Porque o capitalismo, como você disse, é o melhor mecanismo de garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Eu assino embaixo, eu sou um homem treinado. Ninguém sabe melhor do que o capitalismo do que garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. É retorno ótimo à alocação de recursos escassos a pesquisa básica de base biotecnológica? Não paga. Infraestrutura, meu irmão, qual é o lugar aonde você lançou? E não precisa ser estatístico, não. Debêntures conversíveis em ação, participação acionária, financiamento compatível. Porra, o camarada tem uma malha ferroviária dos Estados Unidos, vai ver se aquilo foi iniciativa privada que fez. Até pode ter os grandes operadores, não sei o que e tal. Vanderbilt, sim, eu ia dizendo aqui, até pode ter os grandes operadores. Bom, bem, mas isso tudo foi feito com crédito não retornado. A vacina foi com isso. Do Estado? A vacina da Pfizer do Estado? Tudo, o Estado. Você não sabe não que quem pagou a pesquisa da Covid-19 foi os americanos, não o Estado, não o americano? Por favor, Flávio, te desintoxica. É um amigo, eu tenho visto a tua inflexão. Vamos raciocinar juntos, eu estou te fazendo perguntas. Você acabou de citar a vacina. A vacina foi feita com inversão poderosa do Tesouro Norte-Americano. Agora, o que eles sabem fazer, o que eu quero fazer no Brasil, é o que eu fiz a vida inteira. É o seguinte, você faz a etapa que cabe ao Estado, e somente ele é capaz de fazer, e difunde. Não tem nada que o Estado sabe ficar produzindo ele próprio as coisas e tal, não tem nada disso. Agora, a pergunta simples é, vamos cortar onde? Vamos diminuir o Estado? Vamos diminuir o Estado. Vamos diminuir. Corta o quê? O investimento? 25 sobre 4.800. 25 bi sobre 4 trilhões e 800. Aparentemente, não deve ser aí o investimento. Vamos cortar onde? Custeios. Eu sou a favor. Sabe o que aconteceu agora? O Bolsonaro deu 9% na folha de pagamento dos servidores públicos, aumentando o salário de general acima da inflação. Isso, no teto de gastos, vai para o investimento. Por quê? Porque juro que está crescendo 60 bilhões a cada 1,5% de Selic está fora do teto de gastos. Ou, pergunta, qual é o lugar do planeta Terra que estabeleceu um teto de gastos com prazo de 20 anos com status constitucional? Alguém fura meu olho aqui com essa informação. Ou me cite um autor, um livro. Diz assim, não, precisamos resolver a contradição fiscal. Os americanos estão com contradição fiscal mortal. Os europeus estão com contradição fiscal terrível. Então, por que eles inventaram essa aberração? Isso não existe. Diminuir o tamanho do Estado. Ok, vamos a fazer lá onde?
Eu vou dizer para você qual é a despesa, proporção do PIB, que está fora completamente de qualquer standard, práticas internacionais ou literatura. Juro para banco. É único. Gasto per capita em saúde é deprimido, em base da OCDE. Gasto per capita em educação é deprimido, com base na OCDE. Gasto com segurança é piada, por exemplo, em comparação com a OCDE. O que mais? Infraestrutura. Sabe quanto é que o Brasil precisa para dar manutenção à infraestrutura existente? 3,36% do PIB. Sabe quanto é que nós estamos aplicando hoje? 1,22% do PIB, consolidando estados, União e município. Ou seja, nós estamos depreciando a infraestrutura do país. E os custos de transferência dos senhores, o frete rodoviário é 4 vezes mais caro, por conta das ineficiências e tal. Então, Flávio, se não é no investimento, que está no resto do chão, se não é nos custeios, porque o gasto per capita de saúde, educação, segurança, funções de Estado mínimo, está muito abaixo da metade da OCDE, o Brasil gasta 1/8 do que a Inglaterra gasta per capita de saúde, quando os custos incorrentes de saúde, pela internacionalização da economia, são em dólar. Meio de diagnóstico médico, fármacos, próteses, que tudo é dólar. E nós estamos pagando custos ingleses com financiamento brasileiro 1/8 igual. E aí, Sim, me pergunte. Não, eu quero que você me responda, eu cortar onde, porque eu quero ser presidente, eu quero chegar lá e resolver a parada. Antes da pandemia, nós chegamos, eu vi até você tecer um elogio aos 2,5% de taxa de juros, quando se cortou o gasto público, veio Aonde foi que cortou-se o gasto público, meu querido irmão? O que é que explica o Bolsonaro está expandindo o gasto público, Flávio. Isso vai ser... Não estou defendendo aqui... Não, eu estou... Mas você disse que a Selic caiu... A Selic caiu porque o gasto público... Não, a Selic caiu porque ela é artificialmente alta. Ela caiu porque o Brasil está numa depressão econômica e você tentou fazer alguma coisa Agora, veja, ela está em 13,25%. Vamos lá, o Fed americano está administrando a pior inflação dos últimos 40 anos. 8% de inflação nos Estados Unidos. Sabe quanto é a taxa de juros? Sério, 1,75%. A Europa está administrando a pior inflação dos últimos 30 anos. 10% de inflação na Inglaterra é uma confusão, porque eles não sabem o que é isso. Zona do euro, taxa de juros, 2 pontos. É o Banco Central brasileiro que está certo, Flávio? Quando é que ele estava certo? Quando estava 2,5% antes da pandemia ou 14%? Claro que ele estava certo quando estava 2,5%. Eu vou te explicar por quê. Porque a rentabilidade média dos negócios concorrenciais no mundo é 5%, 6%. E o Brasil impõe à sua economia uma taxa de juros que é consistentemente há 26 anos maior do que isso. Esta é a questão. Então, todo mundo quer deprimir gasto com o trabalhador, gasto com previdência, gasto com saúde, gasto com educação e deixa a faixa do leão. 500 bilhões de reais em 12 meses é a conta de juros. Isso sai do mesmo bolso, isso é gasto corrente. Por que não bota isso no teto? Me explica por que não bota no teto. Os americanos é o único país do mundo que eu conheço que tem um teto de gastos. É com status normativo legal, ou seja, com a flexibilidade do ano a ano. E é óbvio que tem que ser. Ano a ano você vai ajustando. E bota todas as despesas, todas, inclusive rolagem de dívida. Aí você cria um estresse sobre o estamento político, que é, iliquidez, desequilíbrio. Então para tudo, e eles param mesmo. Para tudo e entra numa dinâmica. Aumentar a receita, diminuir a despesa, atinge o equilíbrio e conserta e vai embora. Aqui no Brasil, eu estou dizendo de novo, desculpa eu repetir, 52% da execução orçamentária é juros e rolagem de dívida brasileira. 52%. 29% previdência, em que 2% generais que tiveram... Dizem que o gasto corrente diminuiu. Bolsonaro aumentou o gasto corrente brasileiro em todas as áreas, inclusive agora de juros. O Estado brasileiro com Bolsonaro subiu de 32% para 33% do PIB. Aumentou 1% a carga tributária brasileira. Sabe quanto era quando eu era ministro da Fazenda? E essa loucura começou? 27%. 27% era a carga tributária, a dívida era 38% do PIB. Olha o que fizeram com o Brasil. Hoje a carga tributária é 33% e a dívida é 90% do PIB. Vamos galopar desse jeito, vamos continuar galopando, repetindo essas interdições ideológicas. Enfim, eu vou assistir de longe, pelo menos com a autoridade moral de quem tentou prevenir.